Aí já foi. Deixa eu confirmar. Deixa eu te falar, esse lugar deitado tá certo? Tá, é assim mesmo, deixa eu só. Não, por isso que eu tô te falando, não é não. É assim. Não é. Tem que. Aqui, ó. Tá, é assim mesmo, deixa eu só. Aqui, ó. Tá, é assim mesmo, deixa eu só. Deixa eu ver. Fazer assim mesmo. Mais Então fechou. Então, boa noite, gente. Tivemos uns problemas técnicos aqui com o celular, mas estamos iniciando aqui no horário. E, primeiramente, a gente queria agradecer ao nosso colega Felipe por ter dado essa oportunidade de estar compartilhando um pouco aqui da nossa experiência, da nossa trajetória nos concursos. E até reunir um pessoal, gostaria de falar um pouco sobre a ideia, sobre o projeto do Felipe, sobre a trajetória, né, sobre as experiências compartilhadas, que é um projeto que não tem nenhum propósito comercial, é um projeto que a gente está planejando para passar mesmo um pouco da experiência de cada um e mostrar que não tem um método definido, não tem uma forma, não tem um método de estudo próprio para cada um, e sim a forma que mais se adequa para cada pessoa. Isso a gente vai bater muito em cima disso, que até convidei o Bernardo aqui, que é grande amigo meu, para falar sobre isso, porque nossos métodos de estudo são bem diferentes. Então, só para fazer essa introdução, antes de começar efetivamente a falar da nossa trajetória, eu gostaria de reiterar o agradecimento ao Felipe pelo convite, agradecer também a indicação que solicitaram para ele esse convite, para eu poder estar falando um pouco aqui da minha história, e agradecer também aos espectadores, a todos vocês que vão conhecer um pouco da nossa trajetória. Meu nome é Eduardo Henrique Ferreira e eu sou advogado da União, aprovado neste último concurso da Procuradoria-Geral da União. Boa noite, eu sou Bernardo Cardillo e hoje eu sou procurador da Fazenda Nacional desde dezembro de 2016, também aprovado no último concurso. Depois de toda uma carreira de concurseiro aí, que durou um período, sobre o qual eu vou falar mais à frente. E eu também queria agradecer a oportunidade aí, primeiramente ao Felipe, e parabenizando-o também pela iniciativa, que eu tenho certeza que tem gerado muitos bons frutos. E também agradecer ao meu amigo aqui, o Eduardo, que me estendeu esse convite feito a ele, e dizer que eu estou muito honrado de participar dessa live aí. Vamos falar um pouco da nossa trajetória, ainda que de um modo informal. A ideia aqui é não fazer uma coisa muito maçante, mas bater um papo com todos vocês que estão nos assistindo. Como o Bernardo falou, a ideia é que seja um bate-papo mesmo, uma coisa informal. Eu até gostaria de falar da questão dos comentários, que fica difícil ler os comentários no celular, a gente não tem muita experiência com lives. E Sim. Aí no final vamos tentar tirar uns 10 minutinhos para responder eventuais dúvidas. E alguma dúvida que ficar também, pode entrar em contato com a gente, pode tirar a dúvida, porque a gente está aqui para contribuir mesmo com a nossa história, né? Começando a falar um pouco da minha trajetória, eu comecei a estudar no último período de faculdade, até uma coisa que eu já queria quebrar um mito, assim, que era um mito que eu, como concurseiro, eu sempre carreguei, que é que só as pessoas muito bem preparadas são aprovadas, e só as pessoas que despertaram muito antes. Eu tive grandes amigos muito bons, assim, que são os foguetes no âmbito dos concursos, e que sempre tiveram já essa ideia. E não foi o meu caso, eu imagino que não tenha sido o caso de várias pessoas também, que eu acho que a regra é essa, né? A exceção que acontece ao contrário, que são aquelas pessoas que despertam, às vezes até antes de entrar na faculdade. Foi o caso de alguns colegas meus. Então eu queria falar que assim, na faculdade não que eu tenha feito uma faculdade ruim, mas eu não tinha esse foco de concurso. Eu comecei a estudar mesmo, foi para a OAB no 5º ano, até por medo de ficar para trás. E
Logo em seguida que eu fui aprovado na OAB no início do 5º ano, a minha faculdade, que era federal, entrou de greve em maio de 2012. E aí, quando entrou de greve, eu fiquei meio perdido, porque eu tinha até saído do estágio para estudar e não tinha um propósito, um concurso para estudar, não tinha um método ainda, nem nenhuma estratégia. E o que eu fiz? Eu tentei aprender na prática. Peguei o primeiro concurso que me interessava, que foi o analista do MP de Minas, que ia acontecer em julho. Então eu tinha 2 meses de estudo e foi exatamente 2 meses o período que durou a greve. E comecei a estudar para pelo menos aprender o que eu não aprendi na faculdade. E inicialmente eu peguei material de colegas, cadernos que os colegas fizeram nos cursinhos e comecei a estudar com base nisso, sem acreditar que eu tivesse alguma chance de ser aprovado. Comecei a estudar para ter um foco. Isso é uma coisa que eu queria passar, que é importante. Eu vejo muitos colegas, assim, tem muitos amigos, né, da fase dos concursos, e vejo muitas pessoas que pensam assim, eu não vou nem tentar fazer a prova, porque eu não tenho capacidade de passar. Se você pensar isso, você nunca vai fazer prova nenhuma, porque a gente nunca acha que está preparado. Isso é um ponto que eu vou falar também, que quando eu fui aprovado na AGU, eu não achava que eu estava preparado. Então, essa regra não vale, é um mito que a gente tem que quebrar. E quanto antes você começar, quanto antes você tentar fazer a prova, antes você vai começar a despertar para alguns métodos de estudo e ver o que funciona para você ou não. E aí, falando sobre isso, eu acabei conseguindo ser aprovado nesse concurso. E não assumi, porque quando eu fui chamado eu já havia sido aprovado e tinha assumido como analista do Ministério Público Federal, mas fica aí só uma alerta que às vezes a gente não acredita em nós mesmos e acabamos conseguindo o que nós não acreditávamos que poderíamos conseguir. Isso é bem verdade. Bom, o meu caso já foi, digamos assim, um pouco mais até pragmático. Eu era servidor público do CNPq, foi um concurso para o qual eu fui aprovado, mas não em razão do direito, porque eu sou formado em administração, e fiz esse concurso logo que saí da Universidade de Administração. E passei nesse concurso do CNPq, depois, logo assim que fui aprovado nesse concurso, eu comecei a cursar o Direito. Fiz um bom curso de Direito, me interessando muito, né, pela doutrina e procurando estudar especificamente para a faculdade, para as provas da faculdade, mas fazia também um estudo diário. E esse estudo diário era muito em cima de doutrina, né? E também das matérias passadas pelos professores. Saí da faculdade com a ideia de advogar. Então eu era servidor público, podia advogar, só não podia advogar contra a União, e comecei a estudar comecei a advogar, montei um escritório de advocacia com mais 2 colegas e comecei a praxe forense aí na labuta dos advogados. E aí, além do escritório particular, eu fui advogado do Núcleo de Prática Jurídica do UniCeub, que é uma universidade de Brasília, cidade de onde eu sou, e lá eu comecei a ser o advogado do núcleo. E aí eu, em razão dessa jornada muito intensa de trabalho, serviço público e ainda lá no NPJ, eu vivi estressado. Então eu procurei sair um pouco dessa vida, era jovem ainda sou, e não me via nessa situação de ter que trabalhar demais, sendo que eu não estava feliz fazendo o que eu estava me propondo fazer. E aí, conversando com os colegas, e tem até uma colega em especial que era procuradora da Fazenda Nacional e já me falava um pouco da carreira, me falava também da ideia no futuro, pelo menos naquela época, de que se poderia também conciliar o serviço público com a advocacia privada. E aí eu me interessei, eu de fato gosto da advocacia. Então comecei a estudar para o concurso de procurador da Fazenda Nacional em final de 2012, início de 2013. E aí, lógico, teve toda uma trajetória estudando, aprovações, fracassos, bolas na trave, e aí consegui pelo menos ao final, com um método de estudo que eu vou tentar passar para vocês, e aí consegui a aprovação no concurso para o qual estudar, e é onde estou hoje.
Sobre essa trajetória de concurso, de angústias, de tentativas, a gente gostaria até de compartilhar, e por isso mesmo, como eu falei, eu convidei o Bernardo, porque a gente tem trajetórias bem distintas. Eu mesmo comecei um pouco imaturo em relação aos concursos e fui aprovado logo após ter saído da faculdade e assumi um cargo em outra cidade, o que acaba trazendo muitas dificuldades. E tentei conciliar isso com o estudo para concurso, porque a minha meta sempre foi ser advogado da União. E eu tinha sido aprovado para analista do Ministério Público Federal em Ribeirão Preto e assumi. De lá eu fui convidado para assumir uma chefia em Brasília e acabei indo para Brasília e lá continuando meu estudo. Durante esse período, como o Bernardo falou também, aqui a gente é interessante falar dos fracassos, até para mostrar que são comuns, os fracassos são apenas degraus, né, de onde a gente quer chegar. O meu primeiro fracasso, assim, que eu me recordo assim, dos concursos dessa fase, pós a primeira aprovação, foi no concurso de procurador federal, que teve em 2013, que eu fiquei na risca para passar, precisava de uma questão e acabei não conseguindo aquela questão, estava contando com anulação, alguns colegas ajuizaram a ação e conseguiram anular judicialmente e alguns até tomaram posse. Só que eu acabei seguindo adiante e não insisti em tentar anular aquela questão judicialmente. Mas assim, hoje, olhando para a trajetória, uma coisa que até eu queria falar que me deixa tranquilo é que a vida acaba seguindo seu rumo, sabe? Às vezes uma reprovação, lá na frente você vai entender que ela serviu para te levar para onde você está hoje, sabe? Eu sei que enquanto você está na fase dos concursos, isso é difícil, é muito fácil falar depois que aconteceu, mas pode ter certeza que isso vai acontecer com vocês também. E sobre os estudos também, eu tive muitas dificuldades, todo mundo tem dificuldade, ninguém é uma máquina, ninguém consegue estudar 8, 12 horas por dia, assim, salvo umas bem raras exceções, mas quando eu assumi como analista do Ministério Público Federal, eu não consegui estudar a princípio, porque eu estava em outra cidade, você tem aquele período de adaptação, logo em seguida veio essa prova, que eu não consegui ser aprovado, e fui tentando. E confesso que eu até afastei um pouco dos estudos. Depois, quando fui para Brasília, também tive período de adaptação e voltei a estudar, que foi quando eu engrenei e coloquei a AGU como objetivo. E também falando tanto em relação à AGU, a PGU, quanto a PFN, que é o caso do Bernardo, e também o que acontece muito com várias pessoas, sempre tem aquela angústia, o edital vai sair, o edital não vai sair, e isso atrapalha muito os estudos. Inclusive atrapalhou o meu, imagino que o do Bernardo também. Independentemente de edital, o importante é seguir estudando. Pega as matérias principais, porque às vezes a gente não sabe em qual concurso vai focar em definitivo, mas pega as principais. Eu sugeriria as matérias básicas, assim, constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal. E o restante você vai estudando, direcionando para cada concurso que vai surgindo e você vai tentando ir naquele ponto. Foi isso, inclusive, o que eu fiz para tentar, porque eu acabei, como a AGU não saía, eu acabei prestando outros e dando um foco principal para essas matérias que eu considero mais que base de todas as outras. Eu, como havia falado, comecei estudando visando a Procuradoria da Fazenda Nacional. E no meio do caminho fui, logicamente, até porque a experiência em concurso, em provas de concurso é muito importante, fui fazendo diversas provas. E logrei algumas aprovações, por questões orçamentárias, não houve nomeações, até mesmo em razão da minha classificação no concurso. Ainda não fui chamado, fui só chamado efetivamente para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Mas é bom a gente falar um pouco também dos concursos que a gente prestou e que a gente foi aprovado, porque é uma forma de a pessoa que está nos assistindo, da gente passar um pouco da credibilidade para essas pessoas. Então, eu fui aprovado. Importante falar também que o meu foco, por ser a PFN, ficou também restrito a um pouco à advocacia pública. Embora eu não tenha feito só concursos de advocacia pública. Cheguei a prestar segunda fase de Ministério Público de Goiás, por exemplo,
cheguei a fazer até a segunda fase, ter minha sentença corrigida na prova de juiz do Distrito Federal. Então fiz algumas provas e logrei aprovações em concurso para advogado, a Terracap, procurador do Estado do Rio Grande do Norte, procurador do Paraná e a PFN. E aí, nesses concursos todos tiveram as suas peculiaridades, e aí entram os meus fracassos e as minhas vivências e o que eu pude aprender de cada um desses concursos que eu prestei. Então, eu acho que a gente pode falar um pouco do método especificamente como a gente se preparou, e no meio de cada um desses aí a gente pode falar sobre essas peculiaridades. Bom, primeiramente eu queria falar que a minha forma de ter estudado, ela diz respeito, eu não estou divulgando o meu método, eu estou apenas falando que isso serviu para mim, foi a forma que eu estudei e por meio dela eu pude alcançar os resultados que eu pretendi alcançar, né? A nossa ideia não é passar um método fechado, Exato. Até porque nós acreditamos que isso não existe. Isso não existe. A nossa ideia é falar um pouco como foi a nossa preparação, e vocês vão ver que foi diferente o nosso método, então, e indicar que, na verdade, você tem que ir se adequando. Eu fiz muito isso. Tentava de uma forma, não dava muito certo, tentava de outra, aí já dava mais certo. Então, ter a capacidade de modificar, né? Exatamente. Até mesmo no decorrer do estudo, modificar a forma de estudar. E ter o feeling também do que está funcionando e do que não está. Não só na prova, porque às vezes a gente acha que o que está funcionando é só quando você é aprovado ou quando você tem um bom resultado na prova. Às vezes o seu estudo está funcionando e você tem um resultado ruim em uma prova. Exato. E em uma outra, eu vou falar disso também mais adiante, em uma outra você acaba indo muito melhor do que você imaginava. Então isso também não é nenhuma regra. Exatamente, não há uma regra com relação a isso. Bom, e aí tem essa questão também de que os métodos são, de certa forma, é claro que há questões que são aproveitáveis para todo tipo de estudo, mas tem outras que vai atender às peculiaridades de cada um. Eu vou dar um exemplo. Eu falo isso para as pessoas ficam um pouco, mas como assim isso funcionou? Eu fiz muito o estudo por matéria. Então, por exemplo, direito administrativo. Eu estudava direito administrativo por 15 dias, por 10 dias. E esgotava direito administrativo, lia a lei seca, lia a doutrina, fazia exercício, jurisprudência, tudo isso em direito administrativo. Depois eu passava para outra matéria. Então isso funcionou para mim. Pode ser que para muitas pessoas eu esteja falando é um absurdo, porque preferem estudar uma matéria por dia, ou então mais de uma matéria por dia, no outro dia uma outra, enfim. Então isso funcionou para mim. O meu método, por exemplo, eram 2 matérias por dia e alternando conforme os dias da semana. Então, que é bem diferente do Bernardo, mas em algumas vezes eu já testei, por exemplo, o método dele e me ajudou naquele momento.
consulta à doutrina. Então, nesse ponto, o que o Eduardo está dizendo é que deixou de ser um diferencial para os concurseiros. Ela é um item básico, ou seja, todos nós devemos conhecer a jurisprudência para poder ter o mínimo de bagagem para poder estar fazendo provas de concurso. Então, aí entra uma questão também que a jurisprudência tem essas fontes, você tem os sites, hoje você tem o próprio site do STJ, hoje você tem jurisprudência em teses, você tem caderno, você tem revista de jurisprudência, você tem jurisprudência por assunto, e eu, a meu ver, acho que isso é muito pouco explorado pelos concurseiros. Eu acho que pode ser uma boa fonte, fica a dica, acessar o site do STJ, do STF, lá tem a Constituição comentada pelo Supremo, que pode ser uma boa fonte, uma fonte de jurisprudência. E o site do Zero Direito, que todos nós conhecemos, que é excelente, a gente tem que aplaudir, inclusive, a iniciativa. Já me salvou muito em provas. Agora, o importante também é avançar, falar um pouco aqui da questão da lei seca, já linkando um pouco com essa questão da jurisprudência. Depois, se você quiser voltar na jurisprudência, então, assim, a lei seca já passa a ser um diferencial para os concurseiros. Muita gente ignora a lei seca, não estuda a lei seca. E aí eu tenho um exemplo recente, uma amiga minha que estudou 8 meses agora para a prova de delegado da Polícia Federal, mas simplesmente não fez exercício, perdeu a prova. E ela reconheceu nitidamente que foi uma falha dela não ter feito exercício. Se tivesse feito, teria provavelmente saído melhor. Então, os exercícios é básico também, tem que fazer muito exercício, gente. É muito mesmo. Eu cheguei a fazer mais de 20 mil exercícios no Q-Concurso, já zerei o Q-Concurso uma vez. Então, assim, eu já fiz, botar 25 mil, 30 mil exercícios. Então, tem que fazer exercício, é importante fazer exercício, não negligencie. Fica também essa dica aí, né? Seriam 4 fundamentos, assim, o estudo da matéria, do conteúdo, porque ele é imprescindível, claro. Na verdade, todos são imprescindíveis, né? O estudo da jurisprudência, a resolução de questões e a lei seca. Até pegando um gancho do que o Bernardo falou, em relação à lei seca, eu consegui a aprovação, mas consegui muitas reprovações porque eu negligenciei a lei seca. Eu tinha uma dificuldade gigantesca para estudar a lei seca, mas muito grande mesmo. Eu não conseguia prender minha atenção. Às vezes eu dava atenção eu decorava a lei seca no que não era importante, e aí caiu o que era importante, eu não sabia. Eu não conseguia estudar a lei seca. O que eu aprendi de lei seca foi lendo algum outro material, lendo jurisprudência, porque aí destacava aquele artigo em particular, e aí eu conseguia decorar ele. Agora, lendo de forma linear a lei seca, eu nunca consegui absorver muito conteúdo. Eu até, como eu falei também, entrando aqui naquela questão de tentar fazer o estudo funcionar para você, como eu sabia disso, o que eu fazia? Eu comecei a baixar a lei seca em áudio, eu dormi escutando lei seca, eu dirigi escutando lei seca, para tentar melhorar isso, mas nem todas as leis que tem no Vadimeco tem em áudio, né? Então não adiantava muito. O importante também da lei seca é o seguinte, você utilizando-se do Vadimeco lá, quando está estudando, sublinhando as leis mais importantes, ou então aqueles artigos de lei que mais caem na prova, isso vai te facilitar até mesmo o manuseio do Vadimeco numa prova discursiva de segunda fase que você tem consulta. Sim. Isso eu via nitidamente, que pelo fato de eu ter estudado pelo Vadimeco, a lei seca, eu conseguia me virar na hora da prova e resolver questões, encontrar os dispositivos de lei, que geralmente estão nos cadernos, nos espelhos de prova. Então, essa questão da lei seca, sublinhando as mais importantes, e principalmente lendo aquelas que estão previstas no edital, é muito importante. É uma dica importante que é estudar no Vadimeco que você vai utilizar para fazer a prova. Isso é importante. Porque isso te facilita muito na segunda fase. Muito. E aí, em relação à lei seca, para mim, o que fica dá importância para a lei seca, leiam lei seca, porque isso realmente faz diferencial. Eu vi um estudo aí recente que, salvo engano, 60%, 70% é baseado em lei seca, então você consegue desenvolver muito. Nesse ponto, ler a Constituição, acho que todo mundo fala isso também, né? Eu estou pisando um pouco
Mas é bom falar. Repetindo um pouco, repetir. porque a Constituição ela te ajuda em todas as matérias, porque Isso. todas as matérias buscam o matiz constitucional. Então, quando você sabe a Constituição bem, você consegue até desenvolver o raciocínio para responder alguma coisa que você não sabe. Que é aquela, às vezes, a intuição que você tem uma questão. Não é só intuição, é porque você tem um conhecimento prévio que você consegue raciocinar em cima dele para conseguir resolver determinada questão. Quer falar sobre alguma coisa? Não. Outro ponto que eu queria falar, que nós dois podemos dar nosso relato, e muita gente me pergunta, fala, como que você fazia, que você estudava e trabalhava, ou trabalhava e estudava, né? É possível conciliar o trabalho com o estudo, é difícil, não é fácil, principalmente se você tem um trabalho um pouco pesado. Teve um período da minha vida, o último período, quando eu fui aprovado na AGU, que o meu trabalho era muito pesado. Eu estava trabalhando na Procuradoria-Geral da República como analista junto ao STJ e realmente era um trabalho bem pesado, assim. Ficava um pouco mais do que o horário normal, porque eu tinha um cargo de confiança e assim, realmente era pesado, mas e nisso também entra o que funciona para você. Eu não conseguia chegar em casa e estudar. Muitos amigos meus que trabalhavam falavam que preferia estudar à noite. Eu preferia acordar mais cedo. Eu tinha muito sono, tá? É outra coisa que também não é particularidade de ninguém. Eu tinha muito sono mesmo, assim, de estar estudando e dormir sem perceber. Então, é normal ter sono e eu lutava com esse sono diariamente. Eu não conseguia absorver nada quando eu estava com sono. Já aconteceu assim, de eu estar com tanto sono que eu falei, não, eu vou tirar um cochilo aqui e de 15 minutos e eu volto a estudar, porque agora não está funcionando. Então, para mim, tem amigos meus que acordam 4 horas da manhã, ou estudam até as 4 e acordam 8. Eu não, se eu não tivesse com sono em dia, aí vai também de cada um, se é 6 horas, 7 horas, 8 horas de estudo, de sono, mas se eu não tinha um sono bom, eu não conseguia render. Então isso também foi muito importante, porque quando você está trabalhando e estudando, sobra pouco tempo para dormir. Mas é importante, uma dica também que eu daria é férias, usar as férias para estudar. Todas as minhas férias eu utilizei para estudar. Claro, dava uma descansada, mas ia estudar. Eu não, já tirei você férias. dá um gasto. Você não, né? É brincadeira, também cheguei a tirar férias para estudar, principalmente as vésperas de prova. Alguma segunda fase você tem que tirar férias, enfim. E também trabalhava, e a sorte que eu tinha um meio período, meu trabalho, fazia 6 horas, e aí depois eu me dedicava aos estudos. Então eu tive um certo tempo para estudar. Mas é aquela questão, cada um de acordo com a sua disponibilidade. Tem gente que estuda 8 horas e estuda bem, tem gente que estuda 4 horas e aproveita nessas 4 horas. Eu utilizava 5 horas, estava satisfeito e, lógico, apertava um pouco mais nas vésperas de prova, estudava mais, mas cada um acho que tem o seu horário, deve procurar achar qual que é essa forma melhor de absorver, o horário melhor para absorver a matéria. O horário, esse ponto é importante também. O horário, muita gente pergunta, quanto tempo você estudava? Eu estudava das 8 ao meio-dia, de segunda a sexta. O importante não é nem a quantidade de horas, é a quantidade de tempo que você estuda. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você estudar 12 horas durante 2 meses e depois parar por 2 meses. Não, o importante é a constância. Eu estudava 4 horas como base, 4, não era mais do que isso. Claro, via alguma coisa interessante, dava uma lida, chegava em casa à noite, não estava tão cansado, ia ler um pouco de jurisprudência. Eu estudava 4, sempre tentando estudar mais. Mas, na prática, era uma coisa que me angustiava muito. Porque você sempre vê as pessoas falando, estudei 8 horas líquida. Eu estudava 4 bruta. Se fosse colocar líquida, porque eu sou uma pessoa muito dispersa, muito ansiosa, vocês podem até perceber que eu estou mexendo pra caralho, aí acaba diminuindo. Eu nunca fiz a conta das minhas horas líquidas, porque eu sabia que eu ia ficar muito preocupado e frustrado. Então, assim, as horas não vão ser as horas quantidade de horas que você estuda, que vai definir se você vai ser aprovado ou não. Claro que não adianta você estudar 1 hora, estudar 1h30, mas se você viver aquilo, né, porque o concurseiro tem que viver aquela vida, você vai ser aprovado. E claro, nos períodos mais importantes, vésperas de prova, intensificar. Aí quando eu tirava férias, eu passava o dia na biblioteca, estudava 8, 10 horas,
Às vezes, quando você está trabalhando, estuda 4 horas por dia. Final de semana, às vezes, você pode estudar no sábado, pelo menos, porque domingo também, sem edital, estudar domingo é foda. No edital, tudo bem. Mas no sábado daria para estudar, sei lá, das 8 às 4, Sim. que ficaria um estudo sustentável, porque ninguém é uma máquina. Tem que ser um estudo sustentável. Não adianta, como eu falei, você ser uma máquina durante 2 meses e depois parar. Alguns conseguem, mas a regra é não conseguir esse tempo extraordinário. E muita gente que fala que consegue, pode ter certeza que é mentira, viu? Então... Bom, tente encarar o estudo para algum curso como algo bom. Sim. Né? Não colocar um peso muito grande nos estudos, que isso também atrapalha um pouco. E, assim, fica uma sugestão minha também, a questão da atividade física, né? Também utilizar o tempo de uma forma boa, claro. Para quem pratica atividade física, não deixar de fazer atividade física, até porque uma vez eu fazendo um cursinho para a prova oral da PFN, um examinador lá falou que para ele, eu até concordo, que a atividade física é contada como hora de estudo. Então, se eu tenho 5 horas para estudar e livros enfim, o estudo mesmo, e fiz 1 hora de atividade física no dia, eu estudei 6 horas e não somente 5. Então, é uma forma de encarar o estudo para quem gosta da atividade física. E para quem não gosta, até sugiro que faça, porque eu acho que facilita mesmo, você melhora a sua capacidade intelectual e aí isso te facilita em absorver o conteúdo estudado. Tão importante quanto o estudo no concurso é a inteligência emocional. Inteligência emocional é imprescindível. E eu falo isso também por experiência própria. Que eu não tinha muita inteligência emocional. Eu já fiquei nervoso na prova eu nunca fiquei nervoso. Quem nunca ficou? Não, na prova eu conseguia lidar com a ansiedade. Mas antes da prova, no período do estudo, aquele tanto de dúvida, eu tinha muita dificuldade. Então a inteligência emocional faz muita diferença porque ela te ajuda a absorver o conteúdo. E aí entra o período de descanso, porque é imprescindível. Não adianta você achar que vai estudar cansado e vai absorver, porque não vai. Entra, por exemplo, o que eu falei, a questão do domingo, de descansar. Porque se você estudar no domingo, na segunda você não vai render igual. Entendeu? De tirar um tempo para fazer atividade física é imprescindível. Eu sempre gostei muito de correr, então quando eu corria, eu aliviava um pouco a tensão da cabeça. Até pensava, fazia estratégias sobre como ia continuar estudando e dava uma refletida sobre tudo. Isso faz muita diferença. Realmente tem que contar como hora de estudo, porque torna o seu estudo sustentável. Eu estudava no sábado de manhã, meio-dia, fechava os livros, ia sair com meus amigos, com a namorada, e domingo eu tirava para descansar. Então é importante também estudar e descansar. Eu acho que... E não deixar de lado a vida social pelo menos um dia do final de semana. Não tem que parar, eu até tinha escrito aqui uma frase que não tem que parar a vida para você ser aprovado no concurso. A gente não tem que parar a vida nessa fase. Claro que a gente dá uma diminuída, é inegável, a gente dá uma reduzida no que a gente faz, mas não tem que parar, tem que divertir. Eu gosto muito de uma cerveja, o Bernardo, eu sei que também que a gente toma uma junto, e eu nunca parei. Claro que assim, eu tinha minha responsabilidade, já aconteceu na véspera da PFN, da prova da PFN, que também foi na véspera da prova da AGU, teve uma formatura que eu fui, amanheci. Só que no outro dia, deu 2 horas da tarde, eu estava na biblioteca fazendo simulado. Então, assim, bebe, mas estuda, nem que seja de ressaca. E tem que pensar muito nisso. E como o Bernardo falou, não é uma fase penosa, não é uma fase ruim, não, a de concurso. Depois, eu sei que é difícil enquanto a gente está passando, mas depois que passar, vocês vão ver que não foi uma fase ruim, que vocês cresceram muito nessa fase e que vocês vão ter até uma certa nostalgia. Sim, com certeza. A gente tem nostalgia, por exemplo, do fórum, do CW, lembra? Do Correio Web. Sim. Mas é uma nostalgia assim, tá lá, não quero que volta não, mas dá uma nostalgia. Outra coisa que eu também queria falar é sobre os amigos que você faz na fase de concurso. Eu até brinco que eu nunca fiz amigo bebendo leite, mas estudando eu fiz muito amigo. Inclusive deve ter uns falando besteira aí nos comentários que eu tenho certeza. Não está dando para ler ainda bem, mas no final eu dou uma olhada. Então acaba que quando você, nessa fase, você está todo mundo passando aquela mesma angústia, aquela mesma dificuldade. E você se cercar de pessoas que estão também naquele período, naquela fase da vida, que te entende, que tem experiências parecidas, é muito bom, porque há essa troca de
de ideia, essa troca de energia. Toma cuidado com pessoas muito negativas e tente ser uma pessoa positiva para elas também, para poder ajudar, que isso vai encarar ser o fracasso também de forma positiva, né? Isso entra um pouco da inteligência emocional. Inteligência emocional é isso. Fracasso é aprendizado, é degrau. Mas é um degrau que você vai subir e vai aprender. Você não tem um fracasso que você não aprende uma lição. Então, o importante é encarar, é até um mindset assim, que você tem que ter, que é o crescimento, é o desafio. Se você não fracassa, é porque você não está se desafiando. É isso, gente. Bom, pode saber que no caminho haverá momentos difíceis, isso é inegável. Sim. Eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal nesse aspecto. Bom, diversas provas objetivas nas quais eu não fui para a segunda fase em razão de um ponto. Então isso aí aconteceu, veja pelo lado positivo, você já está mais próximo de passar para uma segunda fase. Então isso vai acontecer, se não acontecer, ótimo, mas se acontecer, esteja preparado e encare com a positividade que é necessária para esses casos. Exemplo, também, prova de segunda fase, até falei com isso o Eduardo hoje, prova de procurador do estado de Goiás, está lá na prova de segunda fase. Conceitue desapropriação e fale sobre os seus fundamentos e aponte os seus fundamentos. O que eu pensei na hora da prova? Bom, vou utilizar o conceito e os fundamentos numa única sentença. Fui lá e fiz. Desapropriação, procedimento administrativo que visa enfim, conceituei administração, coloquei uma vírgula, coloquei mediante o atendimento à necessidade pública, utilidade pública e interesse público. Ponto. Falei. Risquei lá no meu caderno de prova. Conceituei e apontei os fundamentos. Saiu o resultado da prova, o examinador não me deu os pontos dos fundamentos, porque disse que eu apenas conceituei. Então, prova de segunda fase, uma dica. Seja didático, ponto por ponto, tente responder ponto por ponto, para poder bater no espelho de prova. Então, isso me custou o quê? 0,4 pontos em um grupo que me impediu de ir para a prova oral. Então, esse pode ser considerado um fracasso também. Fiquei, lógico, possesso de raiva, mas pude depois ver que isso aí foi apenas um caminho natural para eu chegar no meu objetivo. Então, essa é uma... Outra coisa que eu fiz muito. Sim, né? Estou respondendo a questão segunda discursiva, estou respondendo. Peraí, mas isso aqui está errado. Risco e respondo, mudo o gabarito da questão e erro. Estava respondendo certo e mudei. Então, assim, isso acontece. O nervosismo faz isso. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que se atentar e, bom, se acontecer, saber que é do jogo. Conversando com pessoas, várias me disseram que isso aconteceu. Outra coisa, já fiz isso, uma prova de procurador do Ministério Público junto ao TCU, segunda fase. Prova dificílima, consegui passar porque li a lei seca, a LRF seca, e da prova era LRF seca. Então a importância de ler a LRF, por exemplo, seca. Fui para a segunda fase, cheguei lá, respondi uma questão no lugar da outra. Então zerei as duas questões. Então essas coisas acontecem, a gente fica puto de raiva, mas acaba que deixa de ser um fracasso. Mas é encarar tudo com naturalidade, encarar com positividade, que é impressionante. Você vai ver, depois que passar por essas etapas, você vai ver que tudo que aconteceu no caminho te levou justamente para o lugar onde você vai estar no futuro. Então isso fica meu registro com relação a isso aí. Sobre o que o Bernardo falou, todo mundo passa por isso. Não fique achando que você foi injustiçado porque cometeu uma besteira, porque marcou o gabarito errado. Claro que você tem que evitar de toda forma de marcar. Atenção. Isso entra a questão da ansiedade. Se você está ansioso na hora da prova, levanta, vai no banheiro, lava o rosto, bebe uma água, come açúcar, porque dizem que tem estudos científicos que falam que depois de certo período, salvo engano, 60 minutos ou 90, o açúcar falta um pouco no sangue e ele poderia dar energia para você fazer a prova.
e prestar bastante atenção, assim. Mas ninguém tá livre disso. Isso pode acontecer com qualquer pessoa e na verdade acontece com várias. E é importante que você saiba lidar com isso e não fique também achando que vai acontecer com você porque aconteceu uma vez. Que algumas pessoas passam por isso também. E quanto à questão da segunda fase, a prova, tinha um colega meu que falava que o examinador, você tem que imaginar que ele nem é formado em direito, que ele não sabe nada. E você tem que entregar para ele a resposta de forma bem didática, mastigada, que ele não vá questionar nada. Não que também não é uma coisa para você ficar encanado enquanto estiver fazendo a prova. Será que eu deixei de colocar isso? Será que eu deixei de colocar aquilo? Mas sim para você se orientar quando for responder. Entendeu? Prestar atenção no... Isso já aconteceu comigo também. De pegar o título, tá tão nervoso, assim, um pouco agoniado, que pegar o título, o enunciado da questão, entender uma coisa, e aí depois ler de novo e entender outra. Então eu até fazia isso, uma dica, só que é particular. Cada pessoa tem que ver se isso funciona para si mesmo. Prova de segunda fase, eu li a prova inteira. Não ficava respondendo não, mas eu lia. Porque eu também sempre tive crença de que enquanto você está fazendo uma coisa, o seu cérebro está maquinando aquilo. Então eu lia tudo e começava pela mais fácil, mas depois de ter lido tudo. E eu imagino que o meu cérebro tenha ficado maquinando aquilo, até porque algumas questões que no começo eu achei, nossa, eu nunca vou conseguir responder isso, depois eu deixei para o final e consegui, porque acredito que tenha algo relacionado a isso. Então é importante fazer esse registro aqui. Sobre a questão das dificuldades aqui, que é um tema também que todo mundo fala, dificuldade, queda, né, derrota. Eu tive muita dificuldade nessa fase, porque eu morava longe da família, morava longe da namorada, tinha muito tempo de estudo, o trabalho não era tranquilo, era pesado. Então, assim, foi difícil, mas isso não quer dizer que você não vá conseguir. E também a ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e que não acreditava muito em mim. Eu nunca achava que fosse passar. E fiquei muito nervoso em relação à prova da AGU mesmo. Até fazendo um relato aqui de como foi, que em 2015 teve a PFN, salvo engano, em setembro, e a AGU em outubro. Logo antes da PFN, não lembro agora quanto tempo, eu tive um problema de família bem grave, que eu descobri que uma tia minha, a irmã da minha mãe, estava com tumor. E assim, isso abalou a família inteira, minha mãe ficou desesperada, eu fiquei, todo mundo ficou bem mal. E aquilo, eu fiquei preocupado, aí eu já comecei a preocupar daquilo me afetar. E a partir do momento que você preocupa, aquilo te afeta. Mas consegui, continuei estudando do jeito que dava, fui para a minha cidade, tentei ajudar um pouco, mas tentando sempre estudar do jeito que dava. Veio a PFN e eu tomei pau na primeira fase, na Objetivo. Isso me deixou completamente apavorado, pensando assim, não, eu não vou conseguir passar na AGU, não vai ser agora, eu posso passar daqui uns anos, mas não vai ser agora. E a partir daquilo, o que eu pensei? Eu falei, olha, eu vou fazer o que der, foda-se também, eu não vou deixar de fazer a prova. Então eu tirei um pouco do peso, eu tinha aquela necessidade de aprovação que eu tinha na minha cabeça, nossa, eu tenho que ser aprovado para acabar essa fase, eu não aguento mais continuar desse jeito. E fiquei naquela agonia de que aquela era a melhor chance, era agora. Só que como aconteceu, eu fui tendo essa dificuldade, essa desilusão na PFN, eu acabei tirando aquele peso de mim e achando que eu já tinha para mim como certeza que eu não ia ser aprovado na AGU. Veio o dia da véspera de prova, eu saí, tomei uma de leve, né, só para dar uma relaxada, e comi um peixe, que esse peixe me fez mal, me deu uma indigestão, eu não consegui dormir a noite inteira. Aliás, a noite inteira não, eu fui conseguir dormir umas 4h30 da manhã, e a prova, salvo engano, começava às 8. E isso também me deixou extremamente desesperado. Quanto mais eu queria dormir, menos eu conseguia pregar o olho. E também me fez acordar no outro dia e falar, não vai ter jeito, mas eu vou fazer o que der. E depois, eu não acreditava que fosse ser aprovado, não acreditava que fosse dar certo, e quando saiu o resultado eu fiquei em 4º lugar da prova objetiva. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi e queria passar. Quando você acha que você não vai conseguir, claro que assim, eu não estou falando para ser uma pessoa fantasiosa, eu vou passar sem estudar, mas assim, acredite em você. Tem uma frase que eu gosto muito, que até a bandeira do Estado do Espírito Santo tem uma parte dela, não sei se vocês conhecem, que fala, trabalhe como se tudo dependesse de ti
e confie como se tudo dependesse de Deus. Faz a sua parte e segue firme. O que é seu está guardado. Quando você empurra a vida, ela te empurra de volta. Então, não preocupa, eu não vou ser aprovado, vai. Se você estudar, se você preocupar e for atrás, vai sim. O que não pode é desistir. Como eu falei, não é questão de horas de dias, não é horas estudadas, sim tempo estudado. Então você vai conseguir com certeza. É inevitável. Se estudar, encarar com positividade, estudar, seguir um planejamento, o resultado é certo. Por mais que demore, mas ele é certo. A verdade é essa. Isso. Essa questão também da preocupação, de não conseguir, é uma coisa que acompanha a gente. É até interessante, talvez, em alguns casos, que a pessoa ache que não consegue controlar a sua inteligência emocional, controlar a sua ansiedade, até procurar acompanhamento psicológico. Que isso também não é... Eu não procurei e eu considero até ter sido um erro. Porque eu achava assim, eu não vou ficar perdendo tempo com o psicólogo, sendo que é um tempo que eu tinha que estar estudando. E na verdade não, aquele tempo te dá um gás para você estudar de forma melhor. Então talvez o seu estudo rende mais e você consegue melhorar o seu estudo. Sim. Então isso é muito importante também. É verdade. E uma outra coisa que até falei com o Bernardo aqui para a gente falar de um conselho. Se fosse para dar um conselho, eu me dar um conselho para quando eu comecei. O eu de hoje dá um conselho para o eu de quando eu comecei. As duas coisas que eu falaria, assim, acho que as principais coisas. Leia Lei Seca, que foi o maior erro que eu cometi de não ler. E a outra, acreditar em você, trabalhar o psicológico, controlar a ansiedade, tirar aquela carga que fica no seu ombro, de que você não vai conseguir, de que é a sua última chance, que você não aguenta mais. Eu sei que é difícil, muitas vezes a gente não aguenta mais mesmo, mas aguenta sim. Quando a gente acha que não aguenta mais, a gente consegue por mais um bom tempo. E também acreditar que vale a pena, sabe? Porque quando vem a aprovação, você não lembra dos dias difíceis, sabe? Você não lembra daqueles dias daquele feriado que você deu. Aliás, até pode lembrar, mas você não vai lembrar só quando estiver fazendo uma live contando a história. Você não lembra, você não fica pensando assim, eu deixei de ir naquela festa, eu falhei, eu perdi determinada coisa. E até as pessoas, porque isso acontece, as pessoas que não entendem o fato de você estar se afastando, elas vão entender depois. Se não entender, é porque a pessoa também é mais difícil de conviver, mas elas vão conviver, vão entender isso. E a satisfação de ser aprovado também. Eu venho de cidade pequena, minha cidade tem 7 mil habitantes, então chama Estrela do Sul a propósito. Eu tenho muito orgulho de falar. Patrimônio histórico de Minas Gerais. E assim, é muito importante porque você acaba, lá por exemplo, que é muito pequeno, você acaba sendo um exemplo, assim, você divulga o nome da cidade, o pessoal fica muito satisfeito. Autoridade na cidade. Não, nem tanto, mas a felicidade dos pais, dos familiares. Quem gosta de você, você vai perceber que a felicidade é impagável, sabe? A felicidade de quem gosta de você, quem acompanhou. E até algumas pessoas que não entenderam enquanto você estava naquela fase, elas vão ficar super felizes e vai valer tudo a pena. É isso, eu faço das suas palavras as minhas. É isso. E a gente queria passar, antes de tentar abrir para tentar responder alguns comentários, a gente queria passar uma mensagem final, que já fazendo o gancho com isso que eu falei. E essa dedicação, essa sabe, a felicidade de quem gosta de você, quem acompanhou, e até algumas pessoas que não entenderam enquanto você estava naquela fase, elas vão ficar super felizes e vai valer tudo a pena. É isso, eu faço das suas palavras as minhas. É isso. E a gente queria passar, antes de tentar abrir para tentar responder alguns comentários, a gente queria passar uma mensagem final, que já fazendo o gancho com isso que eu falei, que essa dedicação,
essa estrada, essa trajetória vale a pena, contemple a vista enquanto você estiver na estrada, e não, o concurso não é a sua vida, ele é apenas uma parte dela. Esse final de semana eu vi uma palestra muito motivante que eu até queria compartilhar um pouco e fazer um paralelo com essa vida dos concursos. Eu vi uma palestra do Nando Parrado, que foi um dos jogadores de rugby do Uruguai que caíram nos Andes, no Chile, em 1972. E ele foi o responsável por abandonar a equipe que estava no avião caído, né, nos Andes, na Cordilheira dos Andes, e buscar o povoado mais próximo para tentar uma ajuda, para falar que eles estavam lá. E ele contou que eles estavam numa planície, então era montanha tudo em volta. Eles fizeram os cálculos com a rota e assumiram que o povoado mais próximo estava a 8 quilômetros dali, e que era só atravessar a primeira montanha que ele ia encontrar alguém, que ia encontrar o povoado para resgatar eles. Só que quando ele subiu na primeira montanha, que ele olhou, ele percebeu que tinha uma montanha mais alta ainda para ele escalar. E ele continuou, achando que estava quase chegando. E aí subiu uma outra montanha e viu que tinha outra maior ainda. Até que ele chegou no topo das montanhas e percebeu que ele estava no meio da Cordilheira dos Andes. Ele não era apenas uma montanha para alcançar o povoado que ia salvar eles, né? E ele disse que continuou, e isso é um pouco a nossa fase de concurso. A aprovação do cargo não é a sua vida, na verdade talvez seja uma das suas primeiras montanhas, uma das primeiras montanhas que você vai escalar. E isso, às vezes a gente não tem essa noção quando a gente está escalando a montanha. A gente acha que é aquilo e pronto, mas na verdade não é. Você vai ter outros desafios, cada vez que você sobe os desafios ficam mais difíceis. Então esse é só mais um desafio que com certeza todos têm capacidade de superar. O importante é a inteligência emocional e seguir adiante. E outra coisa também que me chamou a atenção nessa palestra, nessa exposição do Nando Parrado, é que ele falou que, conversando com um alpinista, ele falou para ele que era impossível ele ter escalado todas essas montanhas e chegado próximo de um povoado e conseguido o resgate para as pessoas que ainda continuavam no avião. E ele assumiu que o que fez ele conseguir foi a ignorância do quão difícil seria aquela caminhada. O fato dele achar que sempre estava quase chegando fez ele continuar, ter força para continuar, para chegar. Então, assim, na vida dos concursos, pense, está quase chegando, está acabando. Não pense assim, eu não aguento mais, vai demorar para eu conseguir a aprovação e eu não dou conta mais de continuar. Não pense assim não, pense assim, falta 8 quilômetros, assim que eu escalar essa próxima montanha, eu vou estar, é só descer que eu vou chegar lá. Que assim, ainda que não seja na próxima montanha, você vai conseguir escalar todos que estiverem no caminho. Até me emocionei aqui. Vamos... Quer falar? Não, eu queria falar, inclusive, bom, essa mensagem é de otimismo, que eu já cheguei a abordar aqui. Concordo plenamente com você, a gente tem que encarar, além do otimismo, saber que essa questão da ignorância, do saber o caminho, mas a gente chega, como eu falei, inevitável. Eu queria falar um pouco sobre a rotina pós-aprovação, né? Essa questão aí, porque a gente estuda para concurso, vamos aplicar todos esses conhecimentos depois no cargo, né? Ocupado. Deixa eu também vamos ter só fazer uma observação, claro, porque até falaram, a gente até perdeu a noção do tempo aqui, que 1 hora a live fecha. Se fechar, a gente abre outra, pode ficar tranquilo aí, que a gente tem compromisso, não vai dar para ficar até mais tarde, mas se fechar, a gente tenta abrir outra para responder alguns comentários. Nossa. E eu estou olhando aqui pelo meu celular, então eu não tenho acesso aos comentários anteriores. E aí, assim que a gente abrir para os comentários, por favor, refaçam as perguntas quem tiver feito para a gente tentar debater um pouco. Tentar responder. Bom, então voltando à questão da rotina após a aprovação, é saber que vai passar, vai ser nomeado, vai tomar posse, vai entrar em exercício, vai ter muito trabalho. A verdade é essa, tem muito processo. Eu lá na Fazenda Nacional estou com muito processo. A montanha que eu falei, né? A montanha do processo. Então, assim, muito trabalho, mas um trabalho gratificante. Você se sente fazendo parte de um sistema que
beneficia de certa forma a sociedade, faz ter orgulho da carreira. Isso também é algo que vocês têm que mentalizar quando estão estudando. Então, e outra, também você vai poder se dedicar a questões tão importantes quanto o estudo para concurso. Você vai poder estudar para um mestrado, você vai poder fazer o seu doutorado, você vai ter condições de ter nome para poder dar aula para aqueles que têm interesse em ser professor, né? Coaching, enfim, uma série de atividades que a carreira secundariamente te proporciona. Então, coloque isso também no seu estudo, mentalize o futuro ali, como você vai estar daqui a alguns anos, e entendo que isso é importante. Sobre isso também é importante falar para não ter medo de ir para fora de casa. Contando aqui um pouco do pós-prova, da pós-aprovação, eu saí da minha cidade, fui para longe, não tão longe, mas um pouco longe da minha família. Foi difícil, mas hoje eu estou em Uberaba. Nós estamos, né, que o Bernardo também está aqui, bem próximo da minha cidade. Eu estou a 160 quilômetros da minha cidade, 140 da cidade que meus pais moram, 100 quilômetros de Uberlândia, que é a minha faculdade, eu fiz lá, minha namorada mora lá. Então, assim, é bem próximo. Então, às vezes acontece você ir para longe, mas com o tempo você consegue voltar. Eu já vi muitos amigos também se boicotando, assim. Às vezes fica com medo de encarar o desafio da prova e fala: eu não estou preparado, essa eu não quero assumir, essa é muito longe. Se você tiver condições de fazer a prova, faça. Faça a prova. E depois você escolhe se você vai ou não. A gente vai encerrar essa aqui, gente, porque está 30 segundos. Aí a gente abre outra e começa a responder os comentários, beleza? Aí voltamos. Você queria falar uma mensagem? O Eduardo falou que tomou posse longe da cidade dele, então eu queria falar um pouco sobre isso. Eu também tomei posse lá em Boa Vista, em Roraima, longe de Brasília. Mas assim, foi um momento da minha vida muito, muito bom. Conheci pessoas maravilhosas, pessoas que me receberam muito bem, tanto lá na procuradoria quanto na cidade mesmo. Fui muito bem recebido. Foi um tempo que eu vou guardar para sempre na memória. Então, assim, quem tomar posse longe de casa, tente encarar o fato de você estar longe com boa vontade, porque sofrer nessas horas não ajuda em nada. Tem muita gente que eu conheço, até do meu concurso, que sofreram bastante nessa fase da vida. Então, assim, procure vivenciar o local em que você está vivendo. E, claro, sempre que tem a oportunidade de ir visitar a família, visitar namorado, namorada, amigos, voltar para sua terra natal. Mas essa dica também é importante, porque tem muita gente que tem esse receio. Poxa, vou fazer concurso, mas vou tomar posse longe de casa. Não pense assim, faça o concurso, até porque a experiência nos concursos é muito importante. Então faça, mesmo que seja longe de casa, e se tomar posse fora, longe de casa também, tente enxergar tudo com bons olhos. Isso é importante. Isso mesmo. Eu vi que tem uma pergunta aqui, que não seria bem da nossa trajetória, mas acho que a gente consegue responder. O Hamilton perguntou o que seria considerado atividade jurídica durante os 3 anos, né, se o mestrado está incluso. A atividade jurídica depende do que está previsto no edital do cargo que você quer. Por exemplo, juiz, promotor, eles exigem atividade jurídica durante 3 anos e delimitam essa atividade jurídica, como ela é feita. Por exemplo, a advocacia, aí em alguns estados exigem mais processos, outros menos. Acho que em regra são 3 anos com 5 processos por cada ano. Na AGU, na PFN, nas carreiras da AGU já é um pouco diferente, admite a contagem de atividade jurídica nos estágios 2 anos, feitos, né, em órgãos públicos. São 2 anos e admite essa possibilidade. E aí varia muito isso do cargo que você exerce. Às vezes já vi casos de amigos que eram técnicos, mas que exerciam atividade de assessor, então elaboravam peças, e isso precisou de uma certidão própria, mas foi contado como atividade jurídica. Então isso é bem... tem que... normal. Tem que pegar
o edital e ver o que está proposto naquilo. Tem até cargos na advocacia pública, procurador, que nem exige prática jurídica. Já basta ter o diploma. Isso. O Luan perguntou aqui como a gente fazia as revisões, que é outro ponto que também é muito relevante. As revisões, elas são muito importantes para você não esquecer aquilo que você viu. Eu fazia revisão basicamente lendo de forma rápida o que eu tinha escrito. Como eu falei mais cedo, eu lia muito pelos meus cadernos, chegou um ponto que eu já sabia quase tudo de cor, e fazendo questões. Eu gostava muito de revisar fazendo questões, porque isso me dava uma noção de como eu estava e onde ir atrás. E quando a gente fala fazer questões, não é só ir lá e fazer e corrigir com gabarito, não. Fazer questões também envolve corrigir a questão e estudar o tema, ainda que de forma mais rápida, o tema que você errou. Não é só corrigir com gabarito, porque senão não vai adiantar nada. Você vai esquecer aquela questão e não vai absorver a matéria. É isso mesmo. Tem os comentários também, alguns sites de resolução de concurso. É bom dar uma lida aí, sempre filtrando o conteúdo, mas é bom analisar também os comentários e sempre buscar aprofundar em alguma doutrina o tema, quando erra. Outra pergunta que eu vi foi das questões, né? Eu mesmo não tinha meta, eu fazia enquanto aguentava. Fazia questão o máximo que conseguia, quando já não conseguia raciocinar muito, eu parava. E gostava de fazer muito também simulados. Pegava final de semana, que final de semana já é mais difícil de estudar, então eu pegava uma prova que tinha a ver com aquela prova que eu estava fazendo e respondia ela integralmente, como se fosse uma espécie de simulado mesmo. Pegava 5 horas, que geralmente é o que dura a prova, e respondia. Agora, no estudo diário, colocava horas. Vou responder questão por 2 horas. Porque se você colocar por número de questões, algumas questões são mais complicadas que as outras, são mais extensas. E aí, às vezes, você não tem controle do tempo que você está estudando. Mas é claro que é bom controlar o tempo que você passa em cada questão. E por isso que eu utilizava o simulado, para você ter uma noção. Porque não adianta você acertar a questão se você ficou um tempo muito maior do que você tinha ou teria na prova para responder. Sim. Tem uma pessoa perguntando quais são as matérias essenciais para promotor. A Miriam perguntou quais são as matérias essenciais para o motorista estadual. Essa não é a nossa área. Eu não tenho muito para te dar de informação com relação a isso. Mas acredito que direito coletivo, direito processual coletivo, direito processual penal... Isso. Mas aí também é importante sempre olhar a banca e o edital. Tem bancas que têm predileções por alguns temas. Embora não tenha sido meu foco, eu acompanhei alguns colegas que estudaram para promotoria estadual. Então, assim, determinada promotoria estadual cobra uma matéria que a outra não cobra. Uma promotoria estadual pega mais pesado em uma matéria que a outra não pega. Em Minas, por exemplo, MP de Minas, eu sei que direitos difusos coletivos, hoje eu não sei quem está como examinador, mas a época que eu vi era até um ex-professor meu, e ele pegava muito pesado nessa parte. Então, isso tem que fazer estudo de banca. Uma coisa que eu acho que é importante, que muitos concurseiros negligenciam, é o seguinte: às vezes tem no edital a legislação estadual também. Então ler essa legislação que está prevista no edital, porque cai em concurso público também. Então, assim, ver o edital, ter legislação estadual, não dê a devida atenção para ela, não negligencie. Isso aí. Bom, eu acho que a gente vai, já falamos muito aqui, até ultrapassamos o período de 1 hora, e aí a gente vai encerrar por aqui. Quem tiver alguma dúvida pode falar com a gente, a gente está à disposição para tirar alguma dúvida, assim. Perfil, né? Vamos falar do meu perfil lá no... sim, claro, divulgar. Acho que o seu você já divulgou aí. O meu é o seguinte, gente, eu vou aproveitar para divulgar lá eu fiz um perfil agora para comentar algumas coisas especificamente de concursos de procuradorias e de fazenda pública, mas assim, em razão da minha pouca disponibilidade de tempo, por conta do trabalho, alguns estudos, eu tenho alimentado lá pouco, mas fica o endereço que é o ADV Pública em Pauta.
Então já tem algumas coisinhas lá, mas eu prometo que eu vou começar a alimentar mais. E aí quem quiser seguir e fazer algumas perguntas lá, eu tento responder. É, isso aí. E eu queria mandar um abraço pra esses palhaços que estão zoando no comentário. É tudo brother mesmo e eu devo ter ganhado na loteria pra arrumar. Tudo amigo de concurso, tá vendo? Tá vendo que essa fase não tem que ser ruim? E, Ramon, não uso gel nem faço prancha, viu? Escovo. Mas beleza, gente. Espero que a gente tenha contribuído. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade que o Felipe nos deu e de contribuir um pouco com a formação, com a trajetória e tentar inspirar um pouco a trajetória de vocês. Isso é muito importante, buscar inspiração, seja na atividade física, no que você gosta de fazer, em relatos. Eu gostava muito de ler alguns relatos de pessoas que conseguiram aprovação e seguir firme. Como eu falei, não existe um obstáculo em nenhuma pessoa que vai falar, olha, você não vai ser aprovado. Tanto que existem várias pessoas que apresentam diversos obstáculos de diversas formas e conseguem aprovação. E todo mundo é capaz, basta seguir firme nesse propósito. É isso aí, eu queria parabenizar o Felipe o site dele, o perfil dele no Instagram é simplesmente fantástico, tá? Tem muita coisa boa, então parabenizar e agradecer novamente o convite feito. Um abraço a todos e boa sorte, bons estudos. Falou, galera, abraço.